A paz do Senhor, irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical de hoje e vamos continuar com o nosso tema sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e vamos à lição número 12 se falar sobre a sutileza da espiritualidade holística. E claro que a maioria de nós não conhece o termo holístico ou holística e o que tem a ver sobre essa espiritualidade, mas nós vamos aprofundar isso durante esta lição. E antes de iniciar eu gostaria de orar. Pai, Senhor, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de podermos estar, Senhor, mais uma vez, Senhor, a aprender mais sobre a Tua Palavra, Senhor, que Tu possas nos hoje, Senhor, falar, Senhor, e dar resposta, Senhor, sobre aquilo, Senhor, que Tu queres de nós, Senhor, aquilo que é da verdade, Senhor. A nossa fé, Senhor, em Ti, Senhor, e, Senhor, todas aquelas confusões, Senhor, todas aquelas coisas que sutilmente o inimigo tenta colocar nas nossas vidas, Senhor, que Tu nos possas proteger, Senhor, e dirigir em tudo, Senhor, fala connosco, em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos então à verdade. O texto áureo que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que se encontra em João 14, 6. A verdade prática diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe encontra-se em João 14, do versículo 4 ao versículo 6, que diz: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes quando nós lemos este texto ou quando conhecemos as histórias bíblicas, né, e que se referem a Tomé, nós muitas vezes dizemos que Tomé era aquele que tinha uma fé muito fraca, mas a verdade é que nós somos muitas vezes muito parecidos com Tomé e nós temos uma dificuldade de perceber, mesmo sabendo que Tomé esteve com Jesus. Ele tinha sempre aquela pergunta e não, ele duvidava de muitas coisas, ele tinha muitas perguntas e ele só queria, né? Por exemplo, o exemplo que a Bíblia dá quando Jesus ressuscitou, ele só queria de verdade que Jesus estava ali quando viu as chagas, quando viu as feridas que Jesus tinha nas suas mãos, né? E nós muitas vezes podemos ser desse género de pessoas que podemos duvidar disso, mas o importante aqui é saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós vamos perceber isso durante esta lição. A introdução diz: nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. E esta também flertando ou namorando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm-se deixando seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desse, ergueu-se o altar da Mãe Natureza, a Mãe Terra e todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Eu creio que nós todos já ouvimos falar sobre esses termos, a Mãe Natureza, a Mãe Terra, né? Aqui na Alemanha, Mutter Erde, é uma palavra muito conhecida. E que nós vamos perceber que estas espiritualidades holísticas têm uma grande influência e têm tudo a ver com certas energias, né, com certas crenças em vários deuses, mas crendo que esses mesmos deuses são todos o mesmo. Né? Outras palavras para dizer que é o mesmo Deus. E nós vamos perceber que isso não é completamente bíblico, né? Pelo contrário, é algo que o inimigo está a implantar nesta sociedade. O primeiro tópico fala sobre o fenómeno religioso. E nós precisamos de falar sobre o fenómeno religioso para perceber que, de verdade, nós também temos algo religioso em nós, não é? Nós muitas vezes podemos dizer, não somos cristãos, não, mas um cristão também é uma pessoa religiosa, não é? De origem. Não quer dizer que a religião é algo de ruim, mas muitas das vezes a forma como nós tratamos com a religião ou a forma como alguém ser religioso pode ser interpretado como alguém que dita muitas coisas ou que impõe muitas leis, mas muitas vezes não a cumpre, que era aquilo que Jesus criticou dos fariseus, é que tem defamando, digamos, o termo religioso. Não? Mas vamos perceber isso. A busca do sagrado, que é o primeiro ponto. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até
Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim, como nós já lemos em João 14,6. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, que está em Atos 17:22. O fenómeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa, como um cérebro brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, que está em Salmos 42:1. Então nós percebemos que o ser humano tem a necessidade de crer em algum tipo de Deus, né? O ser humano em si é uma pessoa, ou é um ser religioso. E porquê é que nós somos assim? Porque Deus nos fez desse jeito, né? Nós não somos deuses, né? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, mas Deus colocou em nós esse desejo de buscar a Deus, né? E nós sabemos como cristãos que nós somente buscamos ao único Deus, né? Ao único Deus que nós cremos, que é Jesus, que é Deus Pai e é o Espírito Santo, que juntos formam-se em um só Deus, né? Nós somos uma fé monoteísta, quer dizer que nós cremos em um único Deus que se apresenta através dessas três pessoas. Mas, quando nós não conhecemos a Cristo, quando nós não conhecemos a Deus, né, o Deus que se apresenta através da Bíblia, aquele Deus que se apresenta através do seu Espírito Santo no nosso interior, no tempo atual, aquele Deus que se apresenta através de Jesus Cristo no ato da cruz da salvação, como nosso Senhor e Salvador, nós podemos substituir Deus por outros deuses, digamos assim, mas esses deuses criados por humanos. Um bom exemplo disso é a história que Moisés passou, o povo de Israel, quando estava no deserto. Quando Moisés foi chamado por Deus para receber a lei, o povo, que percebeu que Moisés estava já há muito tempo fora do povo, que já não estava há muito tempo com eles, pediram a Arão, que era o profeta daquele tempo, ou digamos que era o ajudante de Moisés, pediram a Arão para ele então fazer um bezerro, né? Fazer um bezerro de ouro para adorarem, né? Porque eles haviam perdido Moisés, que era aquele que os conectava com Deus, digamos assim, né? Que era o meio que eles comunicavam com Deus. E o triste nisso tudo é que o povo, nesse momento, não somente buscou esse bezerro, mas adorou o bezerro como se fosse o bezerro que tivesse o salvado do Egito. Adorar o bezerro agradecendo pela salvação que eles receberam do Egito através desse bezerro, que é completamente absurdo. Mas essa passagem mostra muito bem que a pessoa tem, o ser humano tem o desejo de ter um Deus, não é mesmo sendo um exemplo negativo, porque ele estava à procura de Deus no lugar errado, não é? Segundo ponto, Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É um fenómeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo da cidade tão entregue à idolatria, que está em Atos 17:6. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 5:21. 1 João 5:21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O grande problema que existia no tempo de Jesus e que muitas vezes pode existir no tempo atual é a adoração aos ídolos. E não é só falsos deuses, digamos assim, mas também a adoração do nosso próprio eu, que nos podemos tornar a nós mesmos como Deus. E infelizmente na sociedade em que nós vivemos existe muito essa forma de empoderar as pessoas, dizendo: tu és especial, tu és a quem tu és aquilo que tu sentes, segue o teu coração, que só percebemos que são muitas coisas que a sociedade tem pregado, digamos assim,
que são completamente antibíblicas, porque nós sabemos que a Bíblia nos ensina que o nosso coração falha, que o nosso coração tem desejos que não são bons e que nós, por nossa própria força, não alcançaremos nada. Se nós seguimos a nossa carne, os nossos desejos humanos, nós não vamos ter o prazer, não vamos ter a satisfação e não vamos honrar a Deus da maneira como Ele deseja para nós, porque só Ele é que nos pode preencher esse vazio, né? Então Deus nos criou como pessoas que desejam ter um Deus, pessoas religiosas, em outra palavra, mas esse lugar que só pode ser preenchido por Deus, não por outras coisas, né? Podemos até dizer que em vez de que a idolatria pode ser até uma parte de um vício, digamos assim, nós podemos até tentar preencher esse vazio que só Deus pode preencher através de um vício, seja o excesso de álcool, seja droga, seja fumar, né? Há muitas coisas que nos podem, que podemos tentar usar para colocar na posição de Deus, né? Que é algo muito perigoso. Mas aqui nós percebemos neste contexto que nós temos que perceber que só existe um Deus e que a Bíblia nos fala de Jesus Cristo como o Filho de Deus, né? Como o Filho de Deus Pai, para nos salvar, e que mesmo assim, já conhecendo essa palavra, havia muitas terras, havia muitos povos que não conheciam a Deus e que adoravam outro Deus. Então a idolatria fazia parte do tempo em que Paulo estava a pregar, mas também podemos perceber que a idolatria faz parte do tempo em que nós ainda vivemos, mesmo que não seja talvez tão visível em forma de alguma estátua. Segundo tópico é a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Ponto 1. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Aserá como deuses principais, no Antigo Egito com seus muitos deuses e na Babilônia que adorava Merodach. A lista é extensa, contudo convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém em essência a espiritualidade pagã continua a mesma: culto e adoração aos deuses falsos. Não é? Nós podemos ver que nesta lista, meus irmãos leiam depois os versículos em casa, esta lista demonstra da verdade que mesmo no tempo da Bíblia já havia vários deuses que se levantavam, que se apresentavam em menções por certos reis, por certas culturas que se misturavam, né? Por isso é que Deus tinha sempre esse cuidado, nós percebemos isso no Antigo Testamento, para que o povo não se misturasse com as outras culturas, porque sabia sempre que eles iam infiltrar na cultura judaica, na cultura hebraica, e iriam infiltrar os ídolos, não é? Assim como foi o caso dos Baals, dos profetas Baals, que eram adorados no tempo do profeta Elias, não é? E nós percebemos que foi necessário uma intervenção de Deus para que esses profetas fossem destruídos, não é? Fossem destruídos, mas nós percebemos que existia sempre esse problema. Se as pessoas não seguem a Deus, eles começam a inventar outros deuses, não é? E nós, por exemplo, podemos ver outros exemplos no português, não é? Nós temos, por exemplo, os dias da semana. Os dias da semana no português são segunda a sexta, e depois temos o sábado, que vem do sabat, né? Que é o dia do descanso, e temos o domingo, que é o dia que adoramos a Deus, digamos assim, é o dia de descanso dentro do cristianismo, que também foi o dia onde Jesus ressuscitou e foi o dia onde descendeu o Espírito Santo em Pentecostes. Foram duas atividades nos domingos e foi aí que a igreja primitiva se reunia. Não? Então nós percebemos que esses 2 dias têm um nome próprio e os outros chamam-se segunda a sexta. Não? No português, fomos só dar um salto ao espanhol, aquele idioma que também compreendemos, nós percebemos que os dias da semana chamam-se lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, depois sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Mas o que é que isso quer dizer? Lunes tem a ver com luna, né? Tem a ver com lua. E nós fomos também ao alemão, Montag também tem a ver com a lua. Então nós percebemos que as pessoas começaram
a idolatrar os astros. Aquilo que eles viam, a Lua, Marte, né? Os deuses romanos, que é a origem de onde vêm esses nomes, né? Ou então os deuses pagãos dentro da cultura germânica, que vieram trazer também os nomes alemãos, como Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, né? Que era o rei Thon, né? E nós percebemos que o deus Thon, né? E o rei Mort, né? Da Lua, e que também infiltraram no inglês, que o inglês vem também do germânico, nós percebemos que os deuses faziam parte da adoração diária. Por isso é que os dias da semana têm os nomes dos deuses ou dos planetas, né? Os planetas que eram os deuses dos romanos. Se nós formos ver os nomes dos planetas que nós conhecemos, né? Esses todos eram os nomes dos deuses romanos, que adoravam as estrelas, que adoravam, que tinham interesse pelas forças ou energias, digamos assim, espirituais, ao que eles atribuíram. Nós sabemos que Deus é aquele que criou todas as coisas, então a única força que existe é a força de Deus, e Deus não necessitou de nada para ser criado. Deus simplesmente é o princípio e o fim, ele já estava sempre, né? Mas essas coisas que foram criadas, as pessoas começaram a adorar, assim como fizeram estátuas e assim como adoram os planetas ou as estrelas. Creio que nem precisamos falar da mitologia grega, que tem muitos deuses, é onde Paulo mais viajou, dentro da mitologia grega, perto da Grécia, tinha muita influência sobre ou disso, né? Então nós percebemos que a sociedade buscava ter deuses, e esses deuses existiam dentro da cultura humana já há muito tempo, né? Segundo ponto, o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Agora aí aparece essa palavra, né? A espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou a espiritualidade holística, ou ainda a visão sistemática da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas e recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos ou descuidados. Não há dúvidas que são ensinos de demónios. Então nós percebemos que essa espiritualidade holística que está a surgir tem muito a ver com o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, com as religiões orientais. E nós sabemos que essas religiões são muito diferentes. Essas religiões não têm influência do cristianismo. Essas religiões, pelo contrário, estão a influenciar o mundo ocidental, através dos métodos que eles usam, digamos assim. Eu acho que nós todos, já fomos a algum supermercado ou alguma loja, vimos que hoje em dia as decorações existem sempre uns Budas, existe assim, pedras de decoração, né? E eu creio que até mesmo se já falar com os vossos colegas de trabalho ou com alguém conhecido, já ouviram falar: quando estou naquele quarto eu não me sinto bem, eu orientei os armários de uma certa maneira para que a chakra possa fluir, ou para que eu sinta-me emocionalmente melhor, né? E eu não estou a falar de uma questão de nós organizarmos, ter a casa ordenada ou arrumada, né? Estou a falar de uma questão de fazer as coisas com um propósito, porque estou a atribuir aos objetos da minha casa, estou a atribuir às ordens dos objetos da minha casa, estou a atribuir alguma energia. E isso é completamente antibíblico, e isso é completamente fora daquilo que a Bíblia diz, né? Porque se há alguma energia, é aquela força que Deus nos pode dar, né? E se queremos em alguma energia, é a energia de Deus, né? Se nós queremos em algum poder, alguma autoridade, é simplesmente o nosso Deus, que é todo poderoso, né? Omnipotente, como a Bíblia diz, né? Então nós não queremos nessas coisas, né? Certos movimentos que podemos fazer, né? Assim como se tem desenvolvido
ou que se têm tornado modernos, coisas como o yoga, né? Certos rituais que se têm tornado modernos, certos gestos que se têm tornado modernos, que estão associados com esses movimentos holísticos, não é? Que é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos colocar a nossa fé em coisas que não são de Deus. Nós não podemos colocar a nossa fé em coisas que não vêm de Deus, porque o único que é o caminho, a verdade e a vida é Cristo. É o único. Então não podemos dizer, mas eu sinto-me bem quando as coisas estão deste jeito, quando as coisas estão, os objetos estão orientados deste jeito, quando tudo está pintado de azul, quando tudo está pintado, né? Até em Portugal há aquela expressão, e eu não gosto desse tipo de coisas, desses tipos de conversa. Aquela família pintou a casa de amarelo, é o desespero, né? É o desespero. Eu acho que não tem nada a ver, né? Uns dizem que é o desespero, outros dizem que é o ouro, né? É riqueza, né? Mas nós não podemos atribuir esse tipo de preconceitos às cores. Nós não podemos atribuir. Claro que eu posso gostar mais do azul, outro pode gostar mais do amarelo, outro pode gostar do vermelho, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso ter o meu quarto em azul simplesmente porque eu gosto do azul, mas não é porque eu creio que através do azul vai surgir alguma paz no meu quarto. Não tem nada a ver com isso. É isso que nós temos que ter muito cuidado, porque essas ideias podem entrar na nossa mente. Alguém orientou o seu quarto desse jeito, as janelas têm que ser construídas desse jeito porque as energias fluem melhor. Temos de ter muito cuidado com essas expressões, e quando ouvimos essas coisas nós temos que, de verdade, ter cuidado para não ser enganados. Vamos ao terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal, que é o ponto 1. Desse modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Panteísta, né? Teísta, como nós já conhecemos, por exemplo, na palavra teologia, no monoteísmo que nós falamos, monoteísmo, Deus, né? Ou falar sobre Deus, né? Theo é o grego para Deus. Panteísmo, então pan quer dizer, como conhecemos a palavra panorama, né? Quer dizer amplo, quer dizer vários, quer dizer aberto, né? Então vários deuses, uma espiritualidade que crê em vários deuses. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco o Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus, em letra minúscula deles, não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Yahvé, Buda, Shiva ou Nshama são nomes diferentes para uma mesma entidade, que é praticamente estão a dizer que todas essas religiões que existem, os termos que eles usam para dar, os nomes que eles usam para dar aos seus deuses, é tudo a mesma coisa, não? A força cósmica que habita no universo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Vamos a Colossenses 2.8. Colossenses 2.8, que diz o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vá sutileza segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, né? Então nós percebemos que já nos tempos antigos, já nos tempos da Bíblia, havia essas filosofias, havia essas ideias, não é? E como nós já falámos da Grécia, onde também estavam os apóstolos, na Grécia havia muitas dessas mitologias que podiam influenciar a igreja primitiva. Por isso é que tinha que haver um certo cuidado. Vamos a 2 Coríntios 11.3, para dar mais um exemplo bíblico. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo. Aqui Paulo estava preocupado com a igreja de Coríntio e que devido ao engano que podia surgir, né? A mistura entre as mitologias, entre as espiritualidades seculares com aquilo que vem
de Cristo, e nós não podemos misturar essas coisas. Nós não podemos sair da simplicidade de Cristo, um evangelho simples, um evangelho que nos leva à salvação, que fala do amor de Deus, e misturar com crenças, misturar com rituais, misturar com tradições que vão trazer uma grande confusão e vão trazer um engano tal que vão fazer com que nós não sejamos dignos do céu. Não é? Só Deus para ter misericórdia de nós. E nós de verdade temos que ter esse cuidado, porque Jesus era claro que haverá de haver muitos falsos profetas, havia de haver muitas pessoas que iriam falar coisas em nome de Cristo, mas que não seriam de Cristo. Iriam até mesmo dizer que são Cristo, mesmo não sendo Cristo, não? Dizendo que são o Messias, mesmo não sendo o Messias, porque nós sabemos que o Messias já esteve aqui na Terra, não? Segundo ponto, não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo é só a verdade, e conhecereis a verdade, que está em João 14,6 e João 8,32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não faz sentido. Que está em 2 Coríntios 13,8. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Né? Nós percebemos aqui, e é algo que infelizmente está a surgir muito no tempo atual, e eu acho que é por isso que este estudo é tão importante, se tem dado muito valor à opinião de cada pessoa individual e muito pouco valor às verdades absolutas que a Bíblia ensina. Né? Durante o mandato do presidente americano Trump, nós aprendemos até uma palavra nova que é fake news. Né? Que as notícias que estão a ser colocadas na televisão são falsificadas, ou então as notícias que nós não achamos que fazem parte da nossa opinião ou que contradizem a nossa opinião ou a nossa forma de ver o mundo são mentiras, não é? Então nós fazemos uma vida da maneira como nós queremos, nós imaginamos uma vida da maneira como nós queremos, nós imaginamos um mundo da maneira como nós queremos, enquanto não é isso que a Bíblia nos ensina. Tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra, deve de ser visto como uma verdade absoluta. Se Deus diz que não podemos mentir, que não mentirás, não é? Que nós não devemos mentir, então não há desculpa para relativar a mentira. Se Deus diz que nós não devemos adulterar, não há maneira de relativar o adultério. Se Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo, não há desculpa para não amar o nosso próximo. Porque ele é assim, porque ele é assim. Não existe desculpa. As verdades de Deus são absolutas. Então não podemos relativar aquilo que é absoluto. Não podemos relativar aquilo que é absoluto, que infelizmente tem acontecido muito na sociedade, né? Nós podemos perceber isso até na área da ideologia do género. Está-se a relativar aquilo que é absoluto. E existe dois sexos biológicos. Então como é que nós vamos relativar isso? Né? Isso contradiz aquilo que a Bíblia nos ensina e contradiz aquilo que a ciência ensina. Né? Pronto. Vamos ao quarto tópico, que fala sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. Ponto 1. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Vamos a Hebreus 3:13. Hebreus 3:13, que diz o seguinte: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A Bíblia aqui nos recomenda nós estamos constantemente em atenção. E que nós devemos de ajudar uns aos outros para não sermos enganados pelo pecado.
Para nós não somos enganados pelo pecado. Isso faz parte da vida da igreja. Nós temos que exultar, nós temos que, em amor, nos apoiarmos uns aos outros para que não caigamos, para que não possamos falhar. Não quer dizer que nós somos perfeitos através desse momento, a partir desse momento, mas sim que devemos de evitar o pecado. Que devemos de pedir a Deus ajuda. Se vier um pensamento pecaminoso, que nós devemos de orar, colocar isso nas mãos de Deus. Se nós falharmos, pedir a Deus que nos levante. Mas nós temos que fazer isso. Nós não podemos deixar... Eu ouvi dizer que lá na cidade há uma senhora ou um senhor com que posso comunicar com os meus antepassados. Isso é completamente absurdo. A única coisa com quem eu vou comunicar é com os diabos, com o diabo, com os demónios. Não é com mais nada. Não há essas coisas. Deus não diz que nós iríamos comunicar com os nossos antepassados. Não. Há de chegar um momento, quando Jesus voltar, que vão ressuscitar os mortos e depois subirão com eles todos aqueles que ainda estão vivos, e aí teremos a oportunidade de voltar a estar todos juntos. Pelo menos aqueles todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Por isso, não existem outros meios. E muitas vezes essas espiritualidades holísticas estão a tentar infiltrar essas ideias. Não é? Que, aqui no mundo ainda estão os espíritos dos nossos antepassados. Não é? Se nós formos ver nas religiões orientais, nós até percebemos que eles creem na reencarnação. Quer dizer que se eu morrer, independente da vida que eu levei, quando eu não vou crescer no meu mesmo corpo, mas sim posso ser reencarnado como rato, como vaca, como homem, como mulher, e independente daquilo que eu fiz, né? Há uma escala de pontos, digamos assim, e isso vai ser dependente daquilo que eu fiz. Mas isso também é completamente antibíblico. Nós não queremos na reencarnação, nós queremos na ressurreição. Quer dizer que eu vou ficar no meu corpo. Eu vou ficar... Porque Jesus não apareceu como outra pessoa. Jesus ressuscitou. Eu vou receber um corpo glorioso quando estiver no céu, mas vai ser o corpo que já foi planeado desde o início para mim. Não vai ser outra coisa qualquer. E eu não vou voltar para o mundo, não é? Então nós temos que ter isso em mente. Muitas vezes nos filmes, muitas vezes, até mesmo nos desenhos animados para as crianças, aparecem essas coisas. E é aí que o inimigo tenta entrar nas cabeças das nossas crianças, porque eles começam a ver as coisas e acham isso interessante. Quando eu morrer, eu quero nascer como cão. Não, mas não é para ser cão mesmo, é para ser homem, é para ser mulher. É para isso que nós fomos feitos. E quando acabar a nossa vida aqui, nós estaremos na glória com o Pai. É esse o desejo que deve ser nosso e é isso que a palavra nos ensina. Amém? É por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia a fascinação pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Segundo ponto, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. Cristo é descartado. E ainda, ao entrarem em contacto com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. O engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. E esse último ponto é essencial para nós. Nós temos que orar por essas pessoas. Se nós tivermos amigos, se nós tivermos familiares que estão crendo nessas energias místicas, que estão crendo nessas coisas de eu tenho que colocar os meus móveis desse jeito porque as energias fluem melhor. Nós temos que orar por essas pessoas. Não vale a pena discutir com eles porque eles estão dentro dessas coisas. A única coisa que nos ajuda é orar e ser exemplo. Orar e ser exemplo. É aquilo que Jesus nos chama a ser testemunhas, a ser luz, a ser sal deste mundo, da sociedade. E Deus vai nos dar a oportunidade também de falar sobre ele, falar sobre a salvação com essas pessoas. Mas não vamos estar a discutir porque isso só vai trazer prejuízo. Amém? Vamos à conclusão. Vimos que a nova espiritualidade ou a espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo, não é?
Voltando a repetir, vários deuses. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível estar em contacto com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem aos incautos e aprisionam as vidas que não conhecem a Deus. E mais um último ponto, antes de terminarmos, porque é algo importante. Muitas vezes nós podemos ver que há certos movimentos, mesmo dentro das igrejas estaduais, de buscar cultos ecuménicos. Eu não estou a dizer que não podemos ter cultos com outras denominações evangélicas. Eu não estou a dizer que nós não podemos nos juntar com outras igrejas. Mas nós temos de ter muito cuidado quando nós juntamos, por exemplo, uma igreja cristã com uma igreja muçulmana, com uma igreja budista, e dizermos que vamos adorar o nosso Deus. Porque isso não existe. Cada um vai querer adorar o seu Deus, não é o mesmo Deus. Então nós temos de ter muito cuidado com esse tipo de movimentos, porque isso são enganos que estão a destruir a integridade da igreja, que estão a destruir o Evangelho. Porque o Deus dos muçulmanos não é o mesmo Deus como o nosso Deus. Então nós não vamos ter uma oportunidade de ter um culto juntos e adorar ao mesmo Deus. Porque não é o mesmo Deus. Amém? Na próxima lição, vamos à lição número 13 e vamos falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Que Deus abençoe a todos e até à próxima vez.